Olá, estou aqui hoje para tratar do assunto atividade física e hipertensão. Comigo aqui, meu amigo, convidado, o professor João Brickman. Sejam vocês, seguidores da EF, todos muito bem-vindos. João, é um prazer tê-lo por aqui. Tudo bem? Bom, saudações a todos, ao Ronaldo, aos presentes, aos colegas em casa. É um prazer vir aqui. Vou tentar, na medida do possível, esclarecer o que for necessário e que sejam bons momentos. Não tenho dúvida, serão bons momentos. Muito conhecedor do que nós vamos falar. João, vamos começar tentando nos ajudar a entender a hipertensão. Ela é comumente denominada pressão alta. Ela ocorre exatamente quando, João? Bom, tem a resposta estatística ou do ponto de vista orgânico. Do ponto de vista estatístico, você, a partir de várias mensurações populacionais, chega à conclusão do que é mais comum. E o que é mais comum é a pressão de 120 por 80 milímetros de mercúrio. Então, essa é dita a pressão normal, porque é a mais comum. Abaixo disso seria a ótima. Acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio já poderia se considerar como hipertensão arterial. E eu falei da diferença do ponto de vista orgânico porque para o organismo a pressão normal é aquela que mais ocorre, porque ele não sabe o dado estatístico para dizer o que é baixo ou o que é alto. Para ele a normal é a que mais ocorre. Daí o problema em se manter por muito tempo uma pressão alta, porque o organismo passa a entendê-la como sendo normal e não faz nada para que ela baixe. E daí o risco de se manter níveis pressóricos altos que podem levar a consequências ruins para o nosso organismo. Essas consequências você dirá em instantes, João. Antes, nos esclareça esta questão da pressão e em seus dois pontos ou níveis, a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica. Bom, existe uma variação da pressão de acordo com o ciclo cardíaco. Então, basicamente, existe uma diferença de pressão entre as saídas do coração e os pontos de retorno do sangue ao coração. Justamente essas diferenças de pressão fazem com que o sangue circule de forma unidirecional. Essas diferenças de pressão também ocorrem justamente pelo funcionamento do coração, que ocorre como uma bomba, né? Ele bombeia o sangue. Então, no momento em que ele contrai, ele ejeta o sangue para dentro das artérias. É gerado um momento de maior pressão, que é justamente a força que o sangue exerce contra as paredes das artérias. E no momento em que o coração recebe o sangue, retornando pelas veias, quando ele está no momento da sua diástole, tem mais sangue dentro do coração e menos dentro dos vasos. Automaticamente, essa força do sangue contra as paredes dos vasos é menor. Então, existe essa variação entre esses dois diferentes momentos. Na verdade, existem infinitas pressões arteriais ao longo do leito vascular. Como a gente aprende desde a época da escola, se conseguíssemos pegar os nossos vasos e enfileirá-los um atrás do outro, daria para dar 2, 3 voltas na Terra. Então, é muito vaso. E a cada novo milímetro de um vaso, você tem uma pressão arterial diferente. Então, essa variação ela é muito grande. Então, inclusive, se você fosse quantificar a pressão arterial média, que seria a média entre as pressões sistólica e diastólica, a gente não poderia só fazer uma média aritmética entre essas duas diferentes pressões, porque existem zilhões de diferentes pressões, nós teríamos que considerá-las todas e dividir pelo número de ocorrências para poder chegar na pressão arterial média, o que é bastante difícil. Então, é, na verdade, impossível quantificar a pressão arterial média de forma fidedigna. Você pode estimá-la apenas. É isso. Ok. João, quando o indivíduo ignora esta pressão alta, ela pode ser bastante nefasta, concorrendo inclusive para a morbidade, para a mortalidade, né? Ou seja, a pressão arterial elevada, ela causadora de problemas, traz muitos riscos à saúde, não é isso?
Com certeza, assim, a pressão arterial alta, mantida assim, né, alta, ela é o principal fator de risco para a mortalidade no mundo inteiro. Então não é a cocaína, ou não é a AIDS ou o câncer, o que mais mata é a pressão arterial alta. Todas as mortes, basicamente, naturais, têm alguma relação, provavelmente, com a pressão arterial alta. Então ela, em geral, acomete os principais órgãos do nosso corpo. Então, inclusive, esses órgãos são chamados de órgãos-alvo da doença, porque eles são os que mais sofrem com esse problema. Quais são esses órgãos? Os olhos, o cérebro, os rins, os vasos, o próprio coração. Então, são estruturas que sofrem demasiadamente, né, com a pressão arterial elevada. Sofre de que jeito? Os vasos, por exemplo. Os vasos, por lidarem com o regime de sobrecarga pressórica constantemente, acabam enrijecendo-se mais. E enrijecendo-se mais, a tendência, inclusive, é justamente a de elevação da pressão arterial. Outra coisa que ocorre, então, também decorrente disso, ou que tem relação com isso, como eu falei, poderia ser um problema nos olhos, por exemplo. Os vasos, eles podem romper, irem se rompendo, e com isso você pode ter a visão prejudicada, ou até mesmo, dependendo do caso, pode evoluir para uma cegueira. No caso dos rins, por exemplo, os rins, que são responsáveis por um controle lento da pressão arterial, têm que trabalhar mais por causa dessa questão da pressão arterial alta, para poder conseguir controlar a pressão. E por trabalhar mais, pode chegar um momento em que eles falhem, ou até mesmo parem de funcionar. No cérebro, por exemplo, também você pode ter uma falha na regulação da vasomotricidade, de acordo com o ciclo cardíaco. Os vasos, eles vão se dilatando, vão se constringindo, de acordo com o ciclo cardíaco. E, num regime de sobrecarga pressórica, pode acontecer de essa autorregulação falhar, e no momento em que os vasos deveriam, por exemplo, se dilatar, eles não se dilatam. E aí pode ser que você tenha um rompimento de um vaso, e aí isso levaria a um acidente vascular encefálico. No coração, você pode ter um infarto, que também tem a ver com o rompimento de um vaso. Ou ainda, pelo fato da pressão arterial ser alta, ela pode ser alta por vários motivos. Um deles pode ser o de uma alta resistência vascular à passagem do fluxo de sangue. Se for este o caso, o coração, para vencer esta resistência e impulsionar o sangue pela luz dos vasos, rotineiramente precisa fazer mais força. E fazendo mais força do que o que seria necessário se não fosse este o caso, ele pode desenvolver, por exemplo, a hipertrofia concêntrica, chamada hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo, que, por sua vez, prejudicaria o esvaziamento atrial e tem aí um fator de risco muito grande para por exemplo, evento de morte súbita, decorrente da prática de algum exercício físico. Então, como eu estava dizendo, são problemas nos principais órgãos do corpo. Então, há quem diga que são os órgãos-alvo da doença, como também há quem diga que são os órgãos nobres, que são o alvo da doença, né? Ninguém quer ter problema nos olhos, nos rins, no coração, no cérebro, nos próprios vasos. Podemos dizer que são os vasos, então, os primeiros a sofrer em função da sua camada fina, são os primeiros a sofrer com um aumento sistemático, né? ou com a repetição da pressão elevada? Com certeza, porque eles vão justamente enrijecendo-se. Então, eles, por si só, já apresentam essa característica de que haja um estreitamento do leito vascular com o simples decorrer da idade. Então, simplesmente por envelhecermos, o leito vascular vai perdendo a sua elasticidade. Se, além da questão do envelhecimento, você tiver associado a isso a questão de um alto regime de sobrecarga pressórica constante, então o tempo todo você força o vaso de tal forma que, para conseguir suportar isso, ele
como se fosse uma adaptação, ele se adapta enrijecendo-se justamente. Mas que, por outro lado, é algo que vai fazer uma potencialização do aumento da pressão arterial, porque se o vaso se enrijece, então ele vai dilatar menos, e dilatando menos, a resistência à passagem do fluxo de sangue é maior, então a tendência é aumentar a pressão arterial. Sem contar que isso, que é a arteriosclerose, também acaba levando à aterosclerose, que tem relação com a formação da placa de ateroma dentro do vaso. Então, você imagina que se o vaso vai se enrijecendo e dilata menos, vai existir uma facilidade maior de que algo enrosque dentro da luz do vaso, que pode ser relacionado ao colesterol ruim, por exemplo, LDL, VLDL, enfim, com a formação das placas de ateroma, que por sua vez vão diminuindo a luz interior dos vasos e automaticamente aumentando ainda mais a resistência à passagem do fluxo de sangue. E com isso aumenta ainda mais a pressão, então enrijece mais ainda o vaso. Então, uma coisa acaba levando a outra. Exatamente. Menos sangue passando por ali, teremos problemas ali adiante, não é isso? Exatamente. Cada vez que você reduz a luz do calibre de um vaso pela metade, a resistência aumenta 16 vezes. Então, a pressão arterial aumenta diretamente relacionado a isso. João, estudos acadêmicos demonstram já há algum tempo que existe uma relação positiva entre a ausência de atividade física com o surgimento de múltiplos fatores de risco, né? Estamos falando de hipertensão, diabetes, problemas do coração, enfim, problemas ligados à questão metabólica, não é isso? Sim, o sedentarismo por si só é algo que pode ser considerado como uma afecção, uma doença, que tem relação, por exemplo, com o acúmulo de gordura, tem relação com talvez problemas também nutricionais. A hipertensão arterial ela é multifatorial, ela depende de vários aspectos diferentes, não só da prática ou não de exercícios, ela também depende de fatores ambientais, de fatores hereditários, de fatores étnicos, de fatores relacionados à personalidade do indivíduo, à própria genética dele. Enfim, tem muitas questões que influenciam na pressão arterial, mas a atividade física ela influencia com certeza, porque, no geral, minimamente falando, quem pratica alguma atividade física inicia um novo estilo comportamental que geralmente é mais benéfico para o organismo, fazendo com que o sujeito tenha, no mínimo, menos vontade ou ausência de vontade de fumar e de controlar a alimentação, mas enfim, não ingerir álcool, se alimentar colocando menos sal na comida, tudo isso é importante. O exercício, preponderantemente falando, por exemplo, ele pode ajudar, com toda certeza, no aumento dos níveis do HDL, que é o colesterol bom, que por sua vez ajuda a diminuir o ruim. Então, falando de colesterol, por exemplo, assim, o colesterol ruim parece estar mais associado à alimentação, se ela é boa ou ruim, enquanto que o colesterol bom parece ser mais associado à prática de exercícios. Então, o fato é que não se deve existir a pressa em se fazer um tratamento farmacológico da pressão arterial alta, salvo casos em que ela é realmente muito alta, como por exemplo no 3º grau da doença, que seria acima de 180 por 110 milímetros de mercúrio. Por que não se deveria iniciar logo, pelo menos de forma sistemática, o tratamento farmacológico? Porque ele envolve a necessidade de profissionais, de esquemas mais rígidos, do próprio medicamento em si, que também pode gerar efeitos adversos. E sempre é melhor pensar numa vida livre, que você não precise disso. E muitas vezes a pressão arterial ela pode baixar de uma forma não farmacológica, onde o exercício entra como um dos fatores que podem auxiliar nessa queda de pressão arterial. Mas lembrando que o mais importante é, na verdade, o estilo de vida como um todo. Então, é o exercício, mas é a alimentação, são os hábitos em relação a possíveis vícios, tudo isso é importante. O exercício físico parece
contribuir mesmo significativamente, né, João? Antes de falar um pouco mais sobre isso, eu quero voltar na ideia da origem multifatorial. Posso dizer que, embora tenha origem multifatorial, de qualquer maneira, o que parece é que isso tudo culmina na oclusão dos vasos, né? E aí, em função disso, nós teremos o problema nos órgãos a quais essas artérias alimentam, é isso? Sim, exatamente. Então, mas o que você queria saber exatamente? Então, para mim, eu queria entender, deixar mais claro sobre esta questão multifatorial. Ela é de origem multifatorial? Sim, ela pode ser classificada, entendi. Parece que a oclusão dos vasos é o resultado desses multifatores, né? Assim, ela pode ser dividida em hipertensão primária ou secundária. Mais de 90% dos casos, seguramente, tratam-se da hipertensão primária, que é aquela hipertensão que você não sabe por que ela existe. Então, alguma coisa acontece que o sujeito manifesta a pressão arterial alta, mas você não sabe dizer bem o que. O restante, para o 100%, então aí de 5 a 10%, você pode classificar como hipertensão secundária, que automaticamente então decorre de um problema conhecido, que pode ser, por exemplo, uma insuficiência renal. Então, ao longo da vida, por vários motivos, pouca ingestão de água, ou ingestão de medicamentos, ou vários fatores associados, o sujeito acaba desenvolvendo uma insuficiência renal. E ele não tinha pressão arterial alta antes, mas agora ele tem. Então, você sabe que aquilo decorre deste problema. Então, é a chamada hipertensão secundária. Mas, na maioria dos casos, é da primária. E, assim, além de ser multifatorial e multicausal, ela também é assintomática. Então, muitas pessoas que possuem a pressão arterial alta, na verdade, nem sabem que possuem a pressão arterial alta. É uma doença silenciosa. Em algum momento, parece haver uma pressão na cabeça, em alguma região da cabeça. Algumas pessoas relatam algo sobre isso, não é? Sim, assim, em 90% dos casos também, mais ou menos, simplesmente a pessoa não sente nada. Mas pode ser, na menor parte dos casos, que ela sinta algo. Ela pode sentir realmente uma dor de cabeça que seja, por exemplo, decorrente de uma pressão arterial alta. Mas, no geral, é uma doença silenciosa. Daí a importância de que os profissionais da área da saúde minimamente investiguem as condições daqueles com os quais eles trabalham, porque muitas vezes, numa avaliação física, é que vai ser descoberto isso, por exemplo, que existe a pressão arterial alta, porque até então a pessoa muito provavelmente não sentia nada. É diferente da pressão arterial baixa. A pressão arterial baixa ela é ótima. Há quem reclame da pressão arterial baixa, mas ela na verdade é ótima. É claro que ela não pode ser demasiadamente baixa, até porque a maioria das nossas ações são em posição ortostática. Então o sangue ele tem que ter força suficiente para ir para o cérebro. E o que faz ele subir é a pressão arterial. Então é claro que minimamente ela deve existir. Mas digamos que ocorra uma situação em que um sujeito tem uma queda de pressão arterial. Ele provavelmente vai sentir uma tontura ou algo que faça com que ele perceba que aquela condição existe. Então isso permite a ele fazer algo a respeito, que pode ser se deitar e se alimentar um pouco, tomar água. Já a pressão arterial alta dificilmente apresenta um sinal ou um sintoma que faça com que o indivíduo se preocupe com isso. E por isso, daí o problema, porque justamente quando ele descobrir que ele tem essa pressão arterial alta é porque alguma coisa de severa já aconteceu com ele, a não ser que ele rotineiramente investigue a própria saúde. Perfeito, entendi. João, anteriormente você demonstrou certa preocupação em relação ao fármaco no tratamento da hipertensão. Já o exercício físico parece servir tanto aos saudáveis quanto àqueles que apresentam algum fator de risco. Confere isso? Com certeza. Desde que eles estejam aptos, né? O exercício, com certeza, é benéfico para todos. A questão é o ambiente no qual ele vai ser feito. Então, mesmo para aqueles que têm a pressão arterial acima de 180 por 110, o exercício com certeza é benéfico. Só que esses precisam de um ambiente laboratorial para esta prática. Então é algo difícil.
E com certeza não é a primeira medida a ser tomada, é, na verdade, o tratamento medicamentoso. Agora, indivíduos com a pressão arterial de 140/90 ou até 160/110, dependendo de outras condições associadas, poderiam iniciar com a prática do exercício que, por sua vez, não traz efeitos adversos que os remédios trazem. Porque se você toma um remédio para baixar a pressão arterial, ele vai baixar a pressão arterial, mas ele pode trazer um outro problema, para o qual você vai ter que tomar um outro remédio. E aí aquilo gera um efeito positivo e um negativo, e aí você vai ponderando se aquilo vale a pena ou não. Já o exercício, como eu falei, muito provavelmente é o que é o mais indicado para as pessoas que têm uma pressão arterial até o segundo nível da doença, até o segundo estágio da doença, né, 160/110, dependendo das condições relacionadas. Que condições relacionadas são essas? Uma coisa é um indivíduo que tem a pressão arterial alta, apenas isso. Outra coisa é um indivíduo que tem a pressão arterial alta e é obeso. Ou então o indivíduo pode ter a pressão arterial alta, ser obeso e ser sedentário. Ter a pressão alta, ser obeso, sedentário e ser diabético. Além de ser diabético, ele pode ser fumante. Além de ser fumante, ele pode ser ansioso. Além de ser ansioso, ele pode gostar de ir na churrascaria todos os dias. Enfim, você vai somando condições que talvez tornem inviável o sujeito simplesmente resolver isso fazendo exercício. No geral, o médico, ele sabe de tudo isso com certeza, ele estuda muito. Mas, muitas vezes, parte-se do pressuposto de que uma mudança de um estilo de vida é algo que seja muito difícil do indivíduo realmente fazer. Então, já supondo que vai haver uma resistência à mudança de estilo de vida, ele pode se sentir compelido a querer prescrever o remédio. Porque talvez isso faça com que o paciente fique mais satisfeito por resolver o seu problema. Resultados mais rápidos, né? Mais passivo o tratamento, nesse caso, a mudança de hábitos exige muito do paciente, né? Sim, mas exige uma explicação, exige uma mudança comportamental e, com toda certeza, adotar uma mudança comportamental após uma certa idade é mais difícil. Quanto maior é a idade de alguém, provavelmente mais difícil é você mudar um determinado comportamento que venha desde sempre. Perfeito. João, embora seja o exercício físico importante na diminuição desses níveis pressóricos, parece haver ainda muito a se discutir, muito a se descobrir até, com relação em especial às variáveis ou às peculiaridades do treinamento. Em especial ao tipo de treino, à intensidade e à duração. Sim, mas também sempre existe muito a ser descoberto, com toda certeza. Mas, por exemplo, na USP existe um grupo de estudos do professor Krieger, da professora Forjaz, do professor Negrão, que já fizeram vários estudos sobre isso, elucidando bastante sobre os efeitos do exercício físico sobre a pressão arterial. Então, por exemplo, sabe-se que uma única sessão de exercícios pode ser responsável por um efeito hipotensivo no período pós-exercício. Então, logicamente, durante o exercício a pressão arterial aumenta. Se nós formos pensar do ponto de vista cardiovascular, existem dois principais ajustes que ocorrem hemodinâmicos durante o exercício físico. Um deles é o do aumento do fluxo de sangue, o coração batendo mais vezes, por exemplo, ajuda nisso. E outro efeito que é o do redirecionamento do fluxo de sangue, para onde ele é mais necessário. Eu estava dizendo a você que ainda há algo, né, a se discutir, embora também exista um sobre a consenso intensidade na área acadêmica sobre a importância da atividade física na diminuição desses níveis, não é? Mas parece que ainda há necessidade de uma discussão, em especial sobre essas variáveis aí, o tipo de treino, a intensidade, a duração. Então, mas como eu ia dizendo, então, os estudos feitos por esse grupo que eu citei, por exemplo, eles dão conta de que exercícios aeróbios conseguem gerar esse efeito hipotensivo no período pós-exercício. Agora eu lembrei o que eu ia falar antes.
Como o exercício físico promove esses dois ajustes cardiovasculares, que é o aumento do fluxo e o redirecionamento do fluxo, então, durante o exercício físico, a pressão arterial ela aumenta, porque ela é diretamente proporcional ao aumento do fluxo de sangue. Quanto maior o fluxo de sangue, maior é a pressão arterial. Daí a questão de que aqueles que têm a pressão arterial já muito alta, talvez não possam fazer determinado exercício, porque ela aumenta durante o exercício. A questão é que, depois do exercício físico, existe um efeito hipotensivo que faz com que a pressão arterial seja menor do que ela era antes do início do exercício. E esse efeito hipotensivo, ele pode ser agudo e também crônico. Então, o que leva a esse efeito hipotensivo Estamos falando agudo? Da resistência periférica? Pode ser uma diminuição da resistência vascular periférica para também liberação de calor após o exercício. Pode ser por uma questão sistêmica, ou neural, ou humoral, substâncias vasoativas liberadas pelos músculos para dilatação dos vasos. Mas, em geral, esses fatores são associados ao exercício aeróbio. Então, como que é o exercício aeróbio que leva a este efeito? Exercícios feitos com os grandes grupos musculares, feitos na maior parte dos dias da semana, ou seja, pelo menos 4 vezes por semana, numa intensidade acima de leve, entre moderado e intenso, mas tendo que se ponderar muitas coisas para se estabelecer se vai ser moderado ou intenso, acima de 40 minutos. Então, com certeza, já existe bastante coisa para se pautar na hora de prescrever a intensidade e a duração do exercício. Sabe-se também que a duração do exercício, por exemplo, tem um efeito preponderante sobre esse efeito hipotensivo no período pós-exercício em relação à intensidade. Exercícios feitos numa intensidade maior até podem levar a uma redução ainda maior no período pós-exercício, mas esses exercícios também envolvem um maior risco por causa da elevação que ocorre durante o exercício. Então, talvez valha muito mais a pena realmente uma ênfase sobre a duração, que com certeza tem um efeito bastante importante. Uma duração prolongada e uma intensidade leve e moderada, que trazem consigo um risco menor de algum evento negativo durante o exercício e que promovem esse efeito hipotensivo no período pós-exercício. A questão que eu queria colocar ainda é a seguinte, que isso feito de forma sistemática, além desse efeito hipotensivo agudo, após a sessão de exercício, também ao longo do tempo é possível você esperar que a pressão arterial seja menor sempre, mesmo nos momentos em que o indivíduo não faz o exercício, porque existem adaptações que são crônicas que ajudam nisso. Por exemplo, uma melhor sensibilidade do sistema barorreflexo, que controla rapidamente a nossa pressão arterial. Sabe-se que o exercício aeróbio promove essa maior sensibilidade dos pré-receptores carotídeos e aórticos. Se fôssemos falar de exercícios resistidos, aí sim é muito mais controverso. Porque quanto aos exercícios aeróbios, assim, são muitos os autores que dizem que vai ser benéfico. Se fôssemos falar dos exercícios resistidos, aí é bastante controverso, né? Aí o mais seguro provavelmente seria trabalhar com exercícios leves. Leves em relação a quê? Então, pensando no exercício de força, comumente ele é quantificado em relação ao quanto se consegue realizar numa repetição máxima. Então, uma série de exercícios de força poderia ser feita, de repente, a 40% do máximo, a 50% do máximo, ou seja, de forma dinâmica e com uma carga baixa. E isso gera também um efeito hipotensivo no período pós-exercício, só que, pelo que existe na literatura, é um efeito que é mais relacionado a momentos agudos e que, por si só, não gerariam esse efeito crônico de diminuição da pressão arterial, como os exercícios aeróbios gerariam. E, ainda sobre os exercícios de força, há aqueles que realmente são contraindicados, como, por exemplo, os exercícios estáticos, porque você usou o termo aqui que foi oclusão dos vasos. Que ocorre na isometria, por exemplo. Favorece, pelo menos, essa ocorrência. Então, isso não é recomendado para quem é hipertenso. Então, exercício de força dinâmico até pode ser recomendado, mas associado a exercícios aeróbicos.
De novo, e tomando com baixa conta carga. com a intensidade, ou seja, exercício resistido atento com à baixa carga. com baixa carga. Os aeróbios, moderado e com uma intensidade moderada e alta, pode ser benéfico. Talvez até com uma intensidade alta possa ser mais benéfico, mas também traz mais riscos. Então, muito provavelmente não é indicado para a maior parte das pessoas. Nos idos anos de 2003, eu tive a oportunidade de trabalhar no Instituto da Criança com adolescentes hipertensos, secundária a essa doença. Todos eles eram frequentadores, por assim dizer, da Nefro, né, com a doutora Vera Koch, doutor Maurício de Souza Lima, um ebiatra. Desenvolvemos um programa aeróbico lá 3 vezes por semana no Ibirapuera, e 6 meses após o treinamento tivemos a grata surpresa de verificar alguns adolescentes diminuindo a dosagem do remédio e um ou outro inclusive deixando de tomar naquele momento pós-programa. Foi um momento mesmo muito significativo na minha vida com relação à atividade, educação física e à saúde. Tive outros momentos muito significativos, mas com relação à saúde, esse foi um momento mais significativo. E a gente tem que incentivar isso. Muitas vezes os programas, inclusive extramuros, que são aqueles em que o sujeito pode fazer o exercício perto da sua residência, sem gastos financeiros, sem a necessidade de nada muito especial, fazendo algo que ele goste, você tem uma facilidade maior para que ele efetivamente pratique isso sempre. Porque o mais importante, inclusive, do exercício é adotar ele como um hábito e fazer sempre. Então, daí a importância em se fazer algo que se goste. Então, por exemplo, se fosse falar em ciclismo, natação, corrida, caminhada, o exercício mais democrático de todos, com certeza, é a caminhada. Agora, se o indivíduo gostar, por exemplo, de ciclismo, então ele deve fazer isso. Por quê? Porque vai ser mais fácil dele permanecer naquela prática por muito tempo. Isso parece que é o mais importante, é permanecer em determinada prática por toda a vida. Alguns exercícios nem são tão bons quanto outros, mas são aqueles viáveis para um cidadão e que, pelo gosto pessoal dele, é justamente aquele que ele vai permanecer praticando por toda a vida. Então é isso que é o mais importante. Nesse sentido, o especialista tem que estar de olho no seu cliente, paciente. Não é isso? Ouvindo ele, suas necessidades, seus desejos, seus interesses, para que isso ajude, inclusive, que este programa seja mais duradouro. Possa se estender mais. E eu não sei se o que eu vou falar aqui é certo, mas enfim, se não for, depois corta aí, por favor. Que é a questão que muitas pessoas precisam pensar se elas vão trabalhar para ajudar os outros ou se elas vão trabalhar para ganhar dinheiro. Porque se for para ajudar as pessoas, provavelmente você vai ensiná-las o que fazer para que elas sejam autônomas e que elas não precisem de você. Então, o termo cliente, por exemplo, me remete a uma ideia que talvez eu devesse mantê-lo sob a minha tutela, de alguma forma negligenciando o conhecimento que teria que ser procurado na minha pessoa. Aí eu não sei, enfim, isso vai de cada um. O fato é que eu acredito que a gente tem que tornar as pessoas autônomas e capazes de fazerem o que for bom para elas. Retiro nesse momento o termo cliente. A gente tem algum tempo discutido sobre a importância da educação física na escola e muitos ainda a justificam exclusivamente por conta da saúde, o que minha forma de entender é um engano, não é essa discussão. E justamente porque tudo está na escola. Se tudo isso fosse ensinado provavelmente como se deve desde sempre, a epidemiologia da hipertensão arterial seria muito mais favorável. Essa discussão não é mesmo para este momento, mas entendo que a educação física precisa garantir, do ponto de vista da saúde, do treinamento, que os meninos e as meninas sejam capazes de gerir minimamente a sua atividade física. Ou seja, eles precisam se apropriar de competências e de habilidades que são essenciais para essa gestão. Com toda certeza, porque eu, ao longo da minha vida, com certeza já tive milhares de alunos. Então, quantos desses alunos não tinham pressão arterial alta?
Aparentemente, cerca de 25% da população tem a pressão arterial alta, pensando na população adulta. Então, a cada 100 alunos... A Sociedade Brasileira de Hipertensão fala exatamente sobre esse dado. Dos adultos, 25% já possuem, e a partir do 60º ano de vida, isso deve chegar a cerca de 50%. Ou até 60%. Então é algo que, assim, com certeza o professor vai trabalhar com alunos que têm a pressão arterial alta, tendo vários alunos. De 5 a 6% parece que é o percentil de adolescentes com essa doença já. Então veja que, inclusive, o professor ele precisa realmente se preparar para poder trabalhar com esse perfil de aluno. Por quê? O professor... ele nunca vai poder alegar desconhecimento, com tanto conhecimento disponível hoje em várias bases de dados. Ele nunca pode, na verdade, alegar nada que o eximisse de qualquer culpa, porque se ele não sabe algo, então ele não deve trabalhar com aquilo que ele não sabe. Se ele não sabe, ele deve buscar saber. Ou se ele estiver perto de alguém que não sabe e também não falar nada, então ele estaria negligenciando o conhecimento. Então, é claro que o correto nos dias de hoje, com tanta facilidade para o acesso ao conhecimento, é o professor estar preparado para poder lidar com essa população. Eu, por exemplo, onde eu trabalho, também lá na saúde, do município de Guarulhos, com populações especiais, muitas pessoas têm esse problema e precisam de orientações, mas que sejam seguras. E eles buscam no profissional de educação física justamente esse tipo de informação, porque é aquele que mais estuda isso. Não é nem o médico, na verdade. Quem entende e quem tem que entender mais disso é o professor de educação física. Perfeito. João, foi um prazer inenarrável, eu diria. O prazer foi meu e desculpe qualquer coisa, né? Eu agradeço muito a oportunidade de ter estado aqui. Não há o que desculpar. Não tenho muita habilidade com as câmeras, espero que me perdoem qualquer coisa. Nós todos aqui temos dificuldade com as câmeras. E o problema... eu tentei olhar ali, e aí talvez eu não tenha olhado para lugar nenhum. Enfim. Acontece comigo. Bom, João, foi realmente um prazer tê-lo aqui. Muitíssimo obrigado. Obrigado a você. Obrigado a todos vocês, seguidores da AEF. Obrigado. Foi um prazer tê-los aqui. Até a próxima. Até.